seu celular pode estar te matando, mano. O seu celular pode estar te matando. Foi exatamente essa frase que eu escutei há uns 2 meses atrás, quando eu tava conversando com um amigo e eu falando um pouco pra ele sobre as preocupações que eu tinha, sobre, sabe, muitas vezes parecendo que as preocupações, elas normalmente eram muito maiores do que a realidade, sabe? Era muito maior do que realmente estava acontecendo. Eu conversando com ele sobre isso, ele olhou pra mim e falou, cara, provavelmente o seu celular deve estar causando tudo isso aí em você. E, pô, como assim? Como assim o meu celular está causando isso em mim? E eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso, e nessa conversa ele me explicou um pouco mais sobre o que a dopamina pode causar na nossa vida. Sabe, a dopamina é aquilo que te causa aquela sensação de prazer, aquilo que te causa aquela sensação de uau, que top. essa mesma sensação que a dopamina te causa, ela pode também, em excesso, ela te causa um excesso de preocupação absurdo. Sabe, a mesma dopamina que te causa essa sensação de prazer, ela pode te causar essa sensação de preocupação extrema. E o que muda? Como que eu sinto prazer só e como é que eu sinto essa preocupação? É o excesso, mano. O excesso de dopamina pode te causar uma preocupação excessiva sem nenhum motivo aparente. A hora que eu entendi isso, eu falei, pô, então isso significa que se eu consumir muita dopamina hoje, e a gente sabe que o consumo de dopamina, normalmente dopamina barata, ela vem aqui de conteúdos, de conteúdos rasos, conteúdos curtos que nos causam essa sensação. E quando eu entendi isso, eu falei, pô, então significa que todas as vezes que eu acordo meio preocupado, acordo meio com medo, acordo de uma maneira estranha, sabe? Com realmente um excesso de preocupação sem nenhum motivo aparente, isso significa que é por conta da quantidade de conteúdo que eu tenho consumido no dia anterior. E quando eu comecei a olhar para isso, mano, eu comecei a olhar pro histórico sabe, todas as vezes que eu acordava dessa maneira, eu olhava pro histórico do dia anterior. O que eu fiz no dia anterior? E, realmente, todas as vezes que isso acontecia, era porque eu passei muito tempo consumindo dopamina barata, e essa dopamina barata causava isso em mim, essa preocupação excessiva. Então, sim, o seu celular, os conteúdos que você consome com tanta frequência, eles podem, sim, tá te causando uma preocupação absurda. Quando eu descobri isso, eu entendi algo muito poderoso, mano, que é sobre dose. A mesma água que te afoga é a água que te hidrata, sabe? A mesma água que você toma para se hidratar, para você sobreviver, é a mesma que em excesso pode te matar. Com o seu celular, com as coisas... Na real, não só com o celular, né, mano? Com tudo. Tudo é a dose, sabe? Ah, pô, isso aqui serve pra mim? Depende de quanto, sabe? Ah, pô, comer doce faz bem? Açúcar não faz bem pra ninguém, né, turma? Mas vamos lá. Pô, comer fruta faz bem? Faz, mano. Depende, se você comer 55 bergamotas, você vai passar mal, óbvio. Turma, a parada é a dose, sabe? Quanto você tá disposto a abrir mão de que você consome pra ficar bem, sabe? É uma parada muito de domínio próprio também. Porque, pô, você sabe, você que consome conteúdo na rede social, você que consome dessa dopamina, você sabe, porque às vezes você se perde horas e horas consumindo, e você nem vê o tempo passar. Nem vê o tempo passar, até porque isso é programado para funcionar dessa forma, te mostrando coisa que você quer e cada vez mais você vai ficando eufórico. Meu Deus, estou consumindo, vai chegar no momento que você perdeu 1, 2, 3 horas da sua vida simplesmente consumindo coisa que você não vai lembrar. Você não vai lembrar. A grande sacada, turma, que eu tô gravando esse vídeo pra vocês é pra te lembrar do seguinte: cuidado com a dose que você consome de diversas coisas, tanto de rede social quanto de diversas outras coisas, a própria alimentação, sabe? Todas essas coisas podem te fazer muito mal, sabe? Eu falo isso pra vocês, turma, porque quem tá falando isso pra vocês é um cara que já sofreu demais com preocupação. Sofreu demais com muita preocupação excessiva por nenhum motivo aparente, cara. Sabe, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas sofrer por algo que não vai acontecer, e 95% das vezes, a maior parte das coisas que a gente pensa não vão acontecer. Sabe, toma cuidado, cara, se o teu consumo excessivo, ele tá te causando essa preocupação também excessiva. Porque muitas vezes a gente perde tempo de vida, perde energia, perde
o nosso entusiasmo, simplesmente porque a gente está perdendo muito tempo consumindo coisa aqui. E essa quantidade de dopamina sendo liberada no nosso organismo nos causa essa preocupação excessiva. E se isso te machuca, ou você conhece alguém que sofre com isso, manda esse vídeo para ele. Lembra de curtir esse vídeo, de compartilhar ele com quem fizer sentido e de se inscrever no canal. Que toda terça e quinta eu trago vídeos diferentes aqui para vocês, conversando realmente sobre um pouco do que eu aprendo, um pouco do que eu sei, um pouco do que eu vivo. Tamo junto e até o próximo vídeo.